A Argentina chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional e vai receber 4,7 bilhões de dólares. O governo de Javier Milei se comprometeu a uma série de ajustes econômicos, como a adoção de corte de gastos públicos, aumento das reservas internacionais e fortalecimento da capacidade financeira do Banco Central. Esse montante de 4,7 bilhões se soma aos 44 bilhões já emprestados à Argentina. O país é o maior devedor do fundo. Segundo o FMI, parte dos problemas econômicos atuais é resultado de erros do governo anterior. Vamos ao debate. Caio, o acordo é uma vitória para a política econômica do governo de Javier Milei? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Bom, certamente. Demonstrei um voto de confiança. Estava vendo a manifestação oficial do FMI. O Fundo Monetário Internacional diz o seguinte, que esse valor adicional tem o objetivo de apoiar os fortes esforços políticos das novas autoridades para restaurar a estabilidade macroeconômica e ajudar a Argentina a satisfazer as necessidades da sua balança de pagamentos. Então, aqui, claramente, essa ideia de um voto de confiança. E não só isso, também um endosso à política econômica implementada. Aspas, a nova administração já está implementando um ambicioso plano de estabilização, ancorado em uma grande consolidação fiscal inicial, juntamente com ações para reconstruir reservas, corrigir desalinhamentos de preços relativos, fortalecer o balanço do Banco Central e criar um sistema mais simples, mais desburocratizado. São trechos em que o FMI fala e, como você bem colocou, Leandro, o fundo também ele atribui aí recentes falhas no processo de pagamento da dívida aos graves reveses políticos do governo anterior. Então, sim, o Fundo Monetário Internacional, de certa forma, ele endossa a nova administração, ele viabiliza a renegociação, essa composição de uma dívida bilionária com fundo de quase 50 bilhões de dólares. E a situação geral aqui da Argentina é muito grave. Eu estava vendo alguns números macroeconômicos. As reservas internacionais da Argentina são muito baixas, inferiores aí a 30 bilhões de dólares. Eles têm um default nas importações, ou seja, pagamentos pendentes da balança comercial na casa de 45 bilhões de dólares. Tem pagamentos previstos, inclusive para o Fundo Monetário Internacional, superiores a 15 bilhões de dólares. E eu não achei o número consolidado, mas a depender da fonte, a dívida externa total oscila entre 300 e 400 bilhões de dólares. Então, é uma situação muito, muito grave. Não à toa, o governo Javier Milei emitiu aqueles decretos, decretos de necessidade e urgência, são os DNUs, o equivalente nosso aí a medidas provisórias. Muito disso já está sendo contestado na justiça, isso está provocando muitas reações do peronismo, do sindicalismo, das forças da esquerda argentina. Isso é natural do processo. Agora, o órgão internacional, de certa forma, chancelando as medidas econômicas da nova administração, não pode ser interpretado de outra forma que não uma vitória política e vitória econômica para dar aí uma sobrevida ao novo governo, para que medidas aí de médio prazo comecem a surtir algum efeito. É importante pontuar que dezembro foi um dos piores meses para a inflação argentina, quase extrapolando aí 30%, porque houve, vamos dizer assim, uma soltura dos preços conforme houve essa transição brusca nos rumos da nação. Então, mais uma vez, nós desejamos aí todo o sucesso do mundo aos nossos irmãos e que eles consigam reverter essa grave crise econômica que tem repercussões sociais drásticas, principalmente em relação à juventude argentina, que na sua maioria hoje já vive em estado de pobreza. Zé, o acordo é uma vitória para a política econômica do governo de Javier Milei? Não, é um respiro. Aliás, eu quero lembrar que o governo anterior do Fernandes já havia feito um acordo com o FMI. E esta foi uma razão de uma briga seríssima entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Isso em 2022. Basta a gente resgatar um pouco os fatos da história. Os governos argentinos têm feito sucessivamente acordos com o FMI e isso não tem não só resolvido absolutamente nada, como aprofundado a crise na Argentina. É por isso que temos aí um maior ponto de tensão entre Cristina Kirchner e Fernandes. A distinção e a briga entre os dois começa aí, não é?
ou pelo menos tem nesse um ponto relevante. O que acontece agora é Milei voltando outra vez aos braços do FMI, como havia feito o seu antecessor, e em uma situação que é bastante perigosa. Lhe dará um respiro, lhe dará. Porém, as decisões que ele vem tomando de um extremismo liberal trarão consequências sociais inevitáveis. E aí a questão que se coloca é: haverá uma explosão social na Argentina? Terá o presidente eleito Milei condições de governabilidade nessa crise social que seguramente ocorrerá? Nós podemos olhar a história, e a história ela nos permite sempre ler o presente e prever o futuro. O Estado liberal, que começa a partir da formação definitiva de um modelo do chamado Estado de Direito no século XVIII, ele se desgastou profundamente ao longo do século XIX, porque ele privilegiava e sempre colocava claramente um valor que é bom, que é o valor da liberdade, mas esquecia a dimensão da igualdade, gerando crises sociais gravíssimas. É por isso que as políticas sociais começam a ser colocadas a partir já do século XIX para tentar conter a situação social e no século XX, então, de maneira mais clara, ainda com a Constituição do México de 1917, com a Constituição de Weimar de 1919, desembocando no chamado Estado Social com a Constituição de Bonn, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esta situação tentou nivelar liberdade com igualdade, ou seja, com evitar desigualdade. Quando eu retorno essa situação de exclusivo liberalismo, seguindo os parâmetros daquilo que existia no século XIX e foi mal sucedido, eu agravo a crise social. Então, nós vamos ter situações na Argentina de desemprego, teremos na Argentina situações de suspensão de benefícios sociais. Isso poderá tornar a situação da Argentina explosiva. Eu não desejo isso, eu quero deixar claro. Eu tenho um antagonismo político-ideológico evidente com o governo Milei, mas eu desejo o bem dos nossos irmãos argentinos. Eu gostaria muito que tivesse um resultado positivo, mas a história nos mostra que parece que não terá. Então, essa é a minha preocupação. Esse acordo com o FMI apenas reproduz situações do governo anterior e dos governos anteriores. Reproduz situações em que, efetivamente, podem ser agravadas pelas políticas liberalizantes extremas decididas pelo governo e que terão reflexos sociais inevitavelmente. Podem trazer fome, desemprego, situações de tensão social. Sinceramente, eu adoraria ver a Argentina saindo dessa crise, mas do jeito que vai, pelo menos dentro de uma leitura histórica, e eu gostaria imensamente de estar errado, falo isso do fundo do meu coração, pode levar a um desastre na Argentina. E pode ser que Milei tenha muita dificuldade de continuar a governar se essa situação se aprofundar. Claro? Ou seja, era um país que estava numa situação econômica lamentável, péssima. Milei pode agravar este quadro. Não há nada tão ruim, Leandro, que não possa piorar. Eu dizia isso antes da eleição. E eu estou, assim, com uma sensação ruim que eu não gostaria que viesse a se consumar. Sinceramente falando, mas eu não estou vendo com bons olhos o futuro argentino nesse momento. Caio, o governo de Javier Milei acerta ao reduzir a máquina pública na sua avaliação? Não, naturalmente, Leandro. Olha, como fontes de financiamento, certo, do Estado, quais são as alternativas, certo? Isso para qualquer governo que se coloque no poder. Você vai ter empréstimos internacionais, é o caso do FMI, como bem colocou o Zé Eduardo, isso não é uma negociação, já é a 7ª rodada de negociação com o FMI, se não me engano, dentro dessa mesma estruturação de dívida. E o problema foi que o Fernandes, ele descumpriu todas as metas e todos os itens do acordo com o FMI. Por quê? Para fazer populismo barato e tentar ganhar a eleição. Foi mal sucedido. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o governo ele também pode fazer expansão monetária, pode sair imprimindo moeda e isso acarreta uma hiperinflação. É exatamente o caso aí da Argentina. E a inflação é o imposto do pobre, ela vai penalizar justamente a classe trabalhadora que perde valor na sua receita. E isso fica incompatível com a escalada dos preços. E, finalmente, o aumento de impostos, que é absolutamente inviável na Argentina. Então, o que o governo atual tem que fazer? Ele tem que concentrar na coluna da despesa,
Então é óbvio que é necessário enxugar a máquina pública, né? Teve um dos decretos que surtiu bastante efeito foi relacionado com folha de pagamento, com pessoal, né? Exatamente mostrando que havia aí centenas, na verdade milhares de cargos fantasmas, né? De pessoas que não iam trabalhar, né? Mostrando aí um apadrinhamento político, um loteamento político sem precedentes, né? E é aquela velha história, não tem muito o que fazer, você tem que reduzir a despesa, você tem que fomentar, né, melhorar o ambiente de negócios, você tem que fomentar a livre iniciativa e captar verbas da forma que for, que não vai ser, vamos dizer assim, deletério para a economia. Você tem que captar verbas para manter o país, né, vamos dizer assim, minimamente funcional e esperando que as medidas de médio prazo surtam efeito. O próprio presidente, quando assumiu o governo, ele foi muito claro. Ele falou, olha, é muito provável que a economia, num primeiro momento, vá piorar. Por quê? Um dos sinais que a gente tem que observar, está aqui no texto do FMI, é justamente a correção de desalinhamento de preços relativos. O que isso quer dizer? Tabelamento de preços. Isso é uma política que não funciona, ela costuma ser extremamente onerosa e sair bem caro depois para o consumidor, para o cidadão, como foi, por exemplo, aqui no Brasil, o caso do tabelamento de preços da energia. Essa é uma conta que depois todo mundo paga com juros e correção. Então, eu acho que é bem óbvio o caminho que tem que ser seguido aí pela Argentina. A coisa não podia ficar do jeito que está. Então, impressão de moeda e endividamento público, isso não é uma receita bem sucedida e espero que a economia argentina tenha a resiliência para aguentar o amargor do remédio, né? Afinal de contas, é possível, sim, por medidas de liberdade econômica, que esse país volte a alcançar a prosperidade que um dia já teve. Zé Eduardo, Javier Milei acerta ao enxugar a máquina na Argentina? Olha, Leandro, eu vou tentar responder a tua pergunta através da utilização de uma figura de linguagem que sempre foi muito utilizada, especialmente por antigos teóricos do Estado, que é uma comparação entre o Estado e o corpo humano. Se você me perguntar, é bom perder gordura, o Estado, reduzir? Qual é a primeira resposta que vem à cabeça? Sim, é bom. Mas eu posso fazer uma pergunta subsequente. E se o ser humano, nesse processo de emagrecimento, perder muita massa muscular? O que vai acontecer? É bom? Não, peraí, aí não é bom, eu não posso perder massa muscular. É isso que eu tenho que olhar no Estado. O emagrecimento do Estado, o enxugamento pode ser bom quando ele está inchado em alguns pontos. Por quê? Porque ele volta para uma situação de razoabilidade e deficiência. Mas pode ser péssimo se eu atinjo a massa muscular do Estado, que é necessário para o Estado agir, para o Estado atuar. É essa questão que muitas vezes aqueles que defendem o liberalismo ou o neoliberalismo não têm muito claro, ou se tem claro, não querem debater à luz do sol esse ponto de vista. Ou seja, se eu tenho um Estado em que a população está muito atingida pela miséria, eu tenho que ter força muscular para tirá-la da miséria. E eu não posso reduzir o corpo naquilo que diz respeito à atividade social, aquilo que efetivamente faz com que as pessoas não morram de fome, que tenham serviço de saúde, entre outras coisas. O que me preocupa é essa ideia, não, basta enxugar o Estado em tudo que tudo se resolve. A mão invisível do mercado, como dizia Adam Smith, no passado resolve tudo. Não é verdade. A história mostra que não é assim. Eu tenho que ter cuidados sociais, especialmente nos momentos de crise. Vamos lembrar que a política de um Estado capitalista que desenvolvia situações de combate à recessão, que teve no teórico John Maynard Keynes, uma das grandes expressões, ela propunha que o Estado atuasse de forma a jogar recursos na economia, operando inclusive com situações sociais, de contratação de trabalhadores e outras situações. Então, portanto, o ideário liberal ou neoliberal, historicamente, ele mostra problemas gravíssimos. E acho, portanto, que essa pergunta ela não pode ser respondida de forma absoluta, Leandro. O emagrecimento do Estado, o enxugamento, ele é bom? Pode ser e pode não ser. Depende se eu vou cortar massa muscular de um Estado que precisa agir para tirar o povo da miséria. Eu acho que esta questão ela é essencial e deve ser entendida com muita cautela.
Está me parecendo, e eu posso estar enganado, quero estar enganado, que tudo aquilo que Milei vem fazendo é uma situação sem muito critério, é um ideário político, ideológico, que pode trazer consequências ainda mais desastrosas. Dá a impressão que ele pode ampliar o desemprego, pode apoiar a miséria, isso tem efeitos colaterais na própria economia, porque se reduz a dimensão de consumo da população. Então, olha, francamente, eu acho que quando se fala em enxugar Estado, você tem que tomar muita cautela, porque isso não pode ser reproduzido como um mantra, né? Eu tenho visto até no Brasil pessoas que falam, vamos enxugar o Estado. Aí quando você fala, não, vamos enxugar aqui, não, aqui não pode, não, aqui não pode. Veja, há que ter muito cuidado com certas questões, e eu não sei se o senhor Javier Milei está tendo esse cuidado ou está apego a um mantra que pode ser muito perigoso, segundo a história da humanidade, da civilização humana demonstra. Caio, você concorda que as medidas são sem critérios? 30 segundos. Eu acho que o principal critério é o critério da emergência. Naturalmente, ele não ia propor mudanças que comprometessem aí as áreas essenciais do Estado, mas sem dúvida nenhuma, inclusive a exigência de fazer com que os trabalhadores, com os empregados no funcionalismo público em âmbito federal comparecessem presencialmente, já demonstrou que havia milhares e milhares de funções funcionando aí como cabide de emprego. Então, eu acho que no caso da Argentina não se trata dessa situação que o Zé Eduardo colocou, que é uma análise pertinente, de você emagrecer tanto o Estado a ponto de deixá-lo esquálido e sem poder de ação e de transformação social. Não, parece muito mais o caso mesmo de um Estado inchado, né, e que ele não está magro indo para uma situação de desnutrição, não. É um estado obeso querendo entrar em forma. Zé, 30 segundos. Veja, eu não tenho condições de afirmar isso sem uma análise efetiva do Estado argentino. Me preocupa muito. As medidas que são tomadas, elas são, parece que, muito generalizantes. Elas não pegam pontos ou setores do Estado. Ele próprio, o presidente Javier Milei, diz, olha, vai ter um gosto muito amargo, etc. e tal. O problema é que esse gosto amargo pode sufocar e matar o paciente. Então, é essa a questão. Eu repito, eu gostaria muito que desse certo. Mas a minha avaliação, a partir de tudo aquilo que tenho visto e pela história, é que nós podemos estar caminhando para um desastre na Argentina. Oxalá Leandro esteja errado. Ok.